Boa noite. Boa noite. Aleluia. A graça e a paz de nosso Senhor, amém? Amém. Que bom, amados, ver vocês aqui. Hoje estivemos também sendo ministrados pela manhã e bênção que nós recebemos. Estivemos lá acompanhados hoje, pelo nosso irmão Wesley. E tivemos um concerto, tivemos a Music Hope lá na sede. Realmente foi algo sobrenatural, os louvores quase semelhantes ao nosso aqui. Mas foi bênção, foi muita bênção. Amados, vamos se colocar de pé. Eu quero convidar a amada igreja a gente orar, porque recebemos agora à tarde, no finalzinho da tarde, praticamente às 17 horas, um áudio do Nildomar, falando que a Liz piorou bastante ontem. Eles voltaram para o hospital agora, então ela havia melhorado, tinha passado ontem mesmo, e todos três tinham melhorado, e hoje à tarde ela ficou piorzinha e está bem ruinzinha, tá? Então vamos orar pela Liz, mas vamos orar também para que cada vez mais nós sejamos revestidos da graça e do poder de Deus, amém? Maravilhoso Deus, diante de tudo que o Senhor é, Pai, primeiramente a gente quer pedir ao Senhor que o Senhor venha nos encher da Tua presença, venha tirar, Pai, de nós tudo aquilo que não procede de Ti, para que nós entreguemos diante do Teu altar o melhor do nosso coração, Deus. Nosso coração, Pai, que às vezes nos engana, agora nós pedimos que o Senhor venha purificar ele, porque verdadeiramente nós queremos apresentar esse desejo do nosso coração, que as nossas crianças, ali também representada pela Liz, nossas crianças sejam revestidas da Tua graça, Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, não sabemos o motivo pelo qual as crianças estão sendo tão bombardeadas, Pai, por enfermidades e por setas do maligno que tentam realmente desestabilizar a base da família do Senhor, Pai. Mas em nome de Jesus nós clamamos a Ti, que o Senhor venha com a Tua mão forte e poderosa, Pai, que o Senhor toque ali na vida da Liz, toque na vida do Valentim, do Vinícius, para que eles, Pai, em nome de Jesus, eles sejam revestidos da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia, e sejam livres e limpos desse espírito de enfermidade que tem rondado a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, no mesmo espírito, nós clamamos por todas as crianças e jovens da nossa casa de oração, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais enchê-los da Tua presença, capacitando-os, Pai, mesmo na infância, a serem instrumentos da Tua vontade, que a boquinha deles, Pai, sejam para profetizar as maravilhas do Senhor, e o coração deles seja cheio da Tua presença, através da palavra que eles têm recebido, através dessa casa de oração, e da vida dos pais que também têm sido ministrados, Deus. Em nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti que todas as mentiras e todas as setas malignas e inflamadas que vêm tentando tirar a nossa paz, essas sejam, Pai, descortinadas para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Deus. Nós clamamos a Ti, venha, Senhor, fazer parte desse culto, Pai. Venha, Pai, purificar os nossos lábios, para que nós, Pai, através da palavra do Senhor, a gente tenha cada vez mais propriedade, Pai, para falar, mesmo em meio a tantas tribulações, Pai, que a nossa boca seja para bem dizer, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor é em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, amém e amém. Amados, sentem um pouquinho. Eu estava nessa semana, com um discipulado, e aí o Senhor veio muito nítido, ao meu entendimento, para que nós falássemos do maná dele hoje. O que é o maná do Senhor? Eu até fui em Êxodo 16 buscar um pouquinho
sobre o maná do Senhor, mas aí hoje o Senhor me trouxe, que não é aquele maná que Ele gostaria que fosse hoje ministrado, mas é o maná verdadeiro. E aí eu convido a amada igreja do Senhor a abrir as vossas Bíblias junto com a minha, lá em João 6, a partir do 26. Vamos falar um pouquinho do maná de Deus. Amados, eu estava até compartilhando com esse irmão em discipulado que nós precisamos ser o maná do Senhor hoje nessa terra. Porque apesar do que os irmãos ou os amigos ou o mundo às vezes vê em nós algo sem graça, algo que não tem substância ou, como diz os antigos, substância, nós precisamos levar a vida a essas pessoas, e para isso nós fomos chamados para alimentar o mundo. E assim, amados, mesmo o mundo achando a gente sem graça, sem sabor, querendo comer outras coisas, nós precisamos nos manter como o maná do Senhor. Porque aí, amados, nós estamos sendo preparados como uma noiva para o Cordeiro. E o Cordeiro de Deus, Ele é o maná vivo que desceu do céu. E nós, sozinhos, nós não podemos alimentar os outros. Mas quando estamos inseridos na igreja do Senhor, nós precisamos ter a consciência que nós estamos sendo preparados para ser semelhante a Jesus Cristo, para sim ser esposa, ser a noiva adornada que Ele receberá nos céus. Esse é o chamado que tem para a igreja do Senhor. E vamos lá, João 6, 26. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos afirmo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Amados, nós fomos preparados, estamos sendo preparados para ser a noiva desse Jesus, com entendimento, porque tudo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, que crê em mim jamais terá sede. Amados, vocês vieram a Jesus. A fome que vocês têm hoje, essa será saciada. A sede que vocês têm hoje, essa será matada. E vocês receberão algo sobrenatural da parte de Deus, para que vocês tenham a certeza de que como filhos, vocês estão preparados para ir lá fora matar a fome daquele povo. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, porque é nesse espírito, amado, ser maná,
ser alimento, ser aquilo que nós às vezes não desejamos ser, porque é assim, aquele que quer verdadeiramente buscar o reino de Deus, ele vai precisar matar a vontade e a fome da carne que grita dentro de nós. Esse é o desafio que nós temos, e hoje nós convidamos o Espírito Santo para vir ministrar o nosso ser, para que tenhamos cada vez mais semelhança de Jesus, amém? Pai, nós já oramos a Ti, pedindo pelas crianças, pedindo para que o Teu Espírito Santo nos revista, Deus, para que a Tua vontade se manifeste através de nós, em nome de Jesus, Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que esse culto que o Senhor preparou, para que nós estejamos aqui fazendo parte dele, não seja um culto qualquer da nossa parte, Deus, mas que seja um culto, Pai, que o Senhor se agrada, Pai, que o Senhor se inclina para sentir o aroma que exalará da nossa adoração a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus, clamamos a Ti que o Senhor encha a vida de cada um que está aqui, precisando da Tua direção, precisando do Teu amor, precisando da Tua vontade nos guiar, Pai, porque é assim, sabemos que é assim. Para nós estarmos aqui, o Senhor colocou em nós, através do Espírito Santo, essa vontade de adorar ao pão da vida, o pão que desceu dos céus para nos matar a fome e nos trazer ao entendimento de quanto somos necessitados da Tua presença. Louvado seja Teu nome, Deus, louvado seja Teu nome, porque o Senhor nos amou até a morte de cruz, e não se desviou do destino para nos ter aqui hoje adorando o Teu nome. Obrigado, Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que nos deste de estar aqui diante da Tua presença, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, amém. Adoremos ao Senhor. Coração,
Podem tomar seus assentos. Que presença. Que maravilha. Estar na presença desse Deus. Amados, hoje nós faremos um pouquinho diferente. Hoje nós, antes de orarmos pelas crianças, vamos apresentar a Ana Cláudia e a Maria Fernanda. Por favor, cheguem aqui com as meninas, com a família, aqueles que estiverem acompanhando. Silei, Johnny, se quiser vir também, por favor. E é assim, amados, a gente vai crescendo e vai apresentando cada vez mais vidas diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A esposa, por favor. Mamãe, saiba que isso não é um batismo. Isso é uma confirmação da responsabilidade que terá, porque agora você está realmente, trazendo uma semente para o coração das pequenas. E isso aí, faz com que você seja o exemplo vivo para elas. A igreja do Senhor vai te ajudar de todas as formas, mas você é o caminho para elas olharem e verem a Cristo. Tá bom? E é nesse espírito. Essa aqui é arredia, viu? Essa aqui, ela fica até durinha assim na hora que a gente chega perto dela. E essa outra eu acho que ela vai chorar também. Né, Maria Fernanda? Lindona. Essas meninas, amém. Continuem assim, tá? Quando os rapazes chegar também, chega e faz assim, ó. Amém? Mas glória a Deus. Em nome de Jesus. Não chorou. Ana Cláudia e Maria Fernanda. O Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Em verdes prandos me faz descansar, e para águas tranquilas é Ele quem guiará vocês em paz. É Ele quem restaurará o vigor e as conduzirá nos caminhos da justiça por amor do nome dEle. Ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, não temerão mal algum, porque Ele estará contigo. É a vara dEle e o cajado quem as protege. É Ele que preparará um banquete na presença dos teus inimigos, que honrarás a vocês, ungindo a cabeça de vocês com óleo e fazendo transbordar o cálice de vocês. Certamente que a felicidade e a misericórdia do Senhor as acompanharão todos os dias da vida de vocês, e habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu nome, eis duas vidas aqui, que estão sendo apresentadas diante do Teu altar, diante da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Teu amor as revista, Pai, e que o sangue do Cordeiro seja uma proteção na vida delas, contra tudo que o mal tem lançado, e o mundo também. Em nome de Jesus, Pai, as protejam e as guiem cada vez mais perto do Teu reino, cada vez mais a serem semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré, porque a igreja do Senhor estará aqui, pronta e preparada para as guardar, para as ensinar as doutrinas
a doutrina que o Senhor ensinou através da vida de Jesus, para que elas cresçam em espírito e em verdade, e elas continuem no caminho que é estreito e apertado, mas é o único que conduz à vida eterna, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sigam a Jesus, sigam a cruz. Em nome de Jesus é que a igreja do Senhor ora e agradece a Ele por mais essa adoração. Deus abençoe. Gerson, não foi eu mesmo não, viu? Eu acho que foi você, aquela hora que ela chorou. Mas amados, os pequeninos, por favor, vamos orar por eles aqui. Eu falo para vocês, crente é duas coisas que crente é bom. É comer e fazer filho. Olha tanto criança, glória a Deus. A meta aqui para casa é 3, viu? Quem está aí no segundo, no primeiro, né, a gente sempre está buscando isso daí. Tem um amém ali, pelo menos um corajoso. Tem umas mães que ficam balançando aí. Aí, tá vendo? Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as vossas mãos, pequenos. Igreja, por favor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a alegria do Senhor, Pai. Aqueles que recebem o reino como o Senhor determinou, com pureza, sem a mácula que a gente vai crescendo e às vezes vai recebendo. Amém. Em nome de Jesus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue protegendo o coração dessas crianças, continue as guardando debaixo da tua mão poderosa, para que elas não se percam no caminho, Pai, em nome de Jesus. Proteja ali também e use a boca da irmã Adriana para profetizar as tuas bem-aventuranças e o teu amor sobre a vida delas, que elas sejam protegidas de todo o mal, de toda a enfermidade e de toda a seta inflamada do maligno. É a oração da tua igreja, gratos a ti pelo teu amor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e amém, e amém. Podem ir, pequenos. Vamos lá, amados. Glória a Deus. Já louvamos, já agradecemos, E que louvor, hein? Nossa. Esse último agora, o coração quase saiu pela boca aqui. Mas louvado seja Deus, que o Senhor verdadeiramente tem derramado da presença dEle nessa casa de oração. E eu sou muito grato a Deus, amados, pelo que Deus está fazendo. De verdade, eu posso compartilhar do meu coração com vocês, que a maior felicidade para mim é ver que a igreja do Senhor, ela continua crescendo, continua, né, no caminho, porque sabemos que nós temos muitas imperfeições no coração, mas o Senhor, Ele está sempre com os braços abertos, esperando que nós voltemos, né, a buscá-lo, a estar na presença dEle. Esse realmente é o desejo do coração de Deus, que nenhum se perca, porque Ele vai deixar aqui 99 aqui dentro, vai buscar um perdido lá fora, e é assim que Ele faz, porque Ele crê, e nós cremos que os 99 aqui já estão recebendo do alimento sólido, amém? Que é o pão da vida que nós compartilhamos aqui na abertura. Eu vou novamente ler aqui com vocês a palavra que está lá em João 6, só que vou ler apenas o 27. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Amados, falar de dízimos e ofertas, às vezes é tão problemático para nós, mas o problema acontece quando a gente não tem a clareza e o entendimento do que Jesus é para nós. Jesus é a oferta que Deus deu, é o pagamento que Deus deu pelo nosso pecado.
Ele comprou as nossas vidas com a vida de Jesus. Por isso Ele é o pão da vida. Tudo é lançado como uma oferta. E o que nós, através de Adão, conseguimos fazer, separando o sopro de vida que Deus colocou dentro de nós lá no Éden, através do pecado, Deus foi lá e pagou um preço para que hoje nós estivéssemos mais uma vez ligados à videira. E Jesus, Ele veio, e Ele é a oferta viva do céu. Ele é o pão que nós devemos nos alimentar dele, para termos forças para batalhar e lutar. Quem entende o Evangelho de Jesus não se prende a problemas financeiros, nem a problemas materiais ou naturais. Quem entende o que Jesus era, porque como Deus, Ele poderia o tempo todo ter a riqueza que Ele quisesse, e Ele se despiu de toda a sua glória, e Ele viveu como um simples servo para todos nós. E isso que Ele nos ensina. Não é por obrigação ou por constrangimento, amados. Dízimos e ofertas é uma liberalidade que Deus coloca nos nossos caminhos para a gente abrir mão de algo que nos aprisiona. E esse entendimento é o que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Então, nesse espírito de liberalidade, nesse espírito de que o que nós precisamos, nós podemos buscar em Cristo, eu convido a amada igreja a se sentir livre. Os envelopes estão nas laterais, para aqueles que vieram preparados, para aqueles que não vieram, não se sintam constrangidos. Coloquem as vossas vidas diante do altar de Deus, coloquem o coração de vocês como uma oferta de adoração ao que Ele é e o que Ele pode fazer, porque se Ele ainda não fez, foi porque a gente ainda não está capacitado para receber, amém? Se sintam livres, amados. Como todos sabem, nossa casa de oração não coloca nome em envelopes. Isso é realmente uma intimidade de cada um com o Deus vivo, através de Jesus, ministrados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Se sintam livres na paz do Senhor, amém? O sentimento
Podemos louvar, agradecendo. Aquele último do louvor, por favor. Vamos, sim, todo. Vamos orar a Deus em louvor, porque eu creio que o Senhor recebe muito mais quando a gente faz com alegria, amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Eu aceito. Posso te sentir.
Glória a Deus, amados. O nosso Deus, Ele não está preso a um modelo, não está preso a uma liturgia. Ele está preso aos filhos dele, ao que nós liberamos no nosso coração, em reverência ao que Ele é sobre as nossas vidas. Tenham isso em vossos corações. Se Deus falar para vocês fazerem algo, façam. Porque não é nada que façamos que vai mudar o que Jesus fez pela sua vida e pela minha. Mergulhar mais fundo é saber que Ele continuará ministrando nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Wesley? Amados, e daqui a pouco também nós estaremos anunciando mulheres em consagração aqui do núcleo e de homem para homem também do núcleo. Amém? Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com a igreja do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês aqui na casa do Senhor, podendo louvar, podendo agradecer. É sempre bom estar com os nossos irmãos aqui nessa casa de oração. E com muito temor no coração hoje, que eu venho trazer a palavra de Deus a vocês, palavra da sede, que ministra no meu coração, que ela venha discorrer para o coração de vocês também. Se fosse dias atrás, eu acho que eu não estaria aqui hoje, porque eu tenho vindo de umas semanas difíceis, de pressão, de opressão sobre a minha vida. Só que eu trouxe ao entendimento que quanto mais eu me envolver com as coisas de Deus, muito mais essas coisas que vêm tentando nos tirar o foco, tentando nos tirar, às vezes, aquilo que nos atrai para a presença de Deus, é somente pela presença. É essa presença que nos constrange, é essa presença que nos move, é essa presença que nos tira o medo, que nos tira, às vezes, o rancor, a angústia que estamos dentro de nós. Então, glorifica a Deus por eu estar aqui hoje, porque a gente vê o trabalhar de Deus, e é assim que eu acho que Deus opera. É quando nós estamos na dificuldade, é quando às vezes nós estamos vazios, e quando às vezes a única coisa que nós temos é Deus e a presença dEle para nos resgatar. E hoje eu quero falar um pouquinho com os meus irmãos a respeito de Jesus, o Cordeiro da Páscoa. Primeiramente eu quero pedir aos irmãos, se possível for, a curvar as suas cabeças, para que Deus venha transmitir a mensagem dEle diretamente a nós, diretamente dos céus. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por estarmos aqui como igreja, obrigado pela Tua presença, já está neste lugar, Deus. Que o Senhor venha trazer essa palavra no nosso coração, que ela venha trazer entendimento, que ela venha trazer os recursos suficientes para que a gente venha enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque nós sabemos que só Jesus Cristo é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então traz ao entendimento o verdadeiro sentido pascual da Páscoa em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu peço que meus irmãos abram as vossas Bíblias, se possível, em Mateus 28. Hoje eu estou de Android, porque minha Bíblia está reformando, então hoje nós vamos de Android aqui. Mateus 28, a partir do 1. Amém? Todos acharam? Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte tremor,
pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram como alvos como a neve. Ao guardar, os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, ao anjo dirigiu-se, as mulheres lhe anunciaram: não tema vós, ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede-vos onde ele jazia. Aleluia. Ou seja, ele morreu, mas ressuscitou. Para nós, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao nosso favor. Por muito tempo a igreja, o povo, a cultura, tem distorcido aquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa. E isso nós bem sabemos, que várias coisas têm tomado a posição de Jesus Cristo, a posição do nosso Senhor e Salvador, que derramou o seu sangue sobre as nossas vidas, tomando forma de tantas outras coisas para movimentar o comércio. Nós sabemos que a Páscoa não tem nada a ver com ovos, não tem nada a ver com chocolate. Nossas crianças gostam de receber chocolate, gostam, mas o verdadeiro sentido é Jesus. Tudo envolve Jesus. E mais uma vez eu queria pedir aos meus irmãos, se possível, em abrir a palavra do Senhor em Êxodo 12. Aqui nós vamos falar de um período onde o povo de Israel estava sendo escravizados, estava sendo maltratados, e ali Deus trouxe libertação para aquele povo, onde se iniciou o período da Páscoa para aquele povo, que é o período de quê? De libertação. E o que Jesus nos arremete em nossa vida? Libertação, ressurreição. É o Cristo ressurreto que morreu por mim e por você. Então, toda vez que nós podemos conjecturar que quando o povo sofria, nos arremete a nós, os nossos sofrimentos que nós passamos. E nós temos um Deus, nós temos Jesus que morreu por nós. Lendo a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, diz assim: disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: que este mês seja para todos vós, princípio dos meses será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, de cada homem tomasse um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então ajuntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeitos, e de um ano. Vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os ombrais, sobre os dois ombrais
e sobre as vergas das portas das casas, em que comerem. Naquela mesma noite, comeram a carne grelhada no fogo, com pão matzah, não fermentado, e ervas amargas a comerão. Não comereis de nada cru, nem cozido em água o animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas, e o miúdo será assado em brasas. Nada deixareis sobrar pela manhã. Caso isso aconteça, queimarás o que resta. Ao comer, estarás pronto para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, e a pesar de Yahvé, a Páscoa do Senhor, e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será por vós um sinal nas casas em que estivestes. Quando eu vir o sangue, passarei diante. A praga, destruição, não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será a vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações, e celebrarei decreto perpétuo. Amém? Então a gente pode ver que o real sentido da Páscoa foi a libertação. A libertação do povo de Israel do Egito. Isso retém desde a aliança que Deus fez a quem? A Abraão. Então a gente pode ver que essa aliança de Deus com Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou os filhos, que virou toda a descendência, todas as 12 tribos de Israel, foram o que acabaram sendo escravizados. E por isso Deus trouxe a libertação. Por causa de quê? De uma aliança que ele tinha feito com um homem, que seria pai de todas as nações. Então a gente fica vendo o significado de Páscoa. Ela vem, como foi dito aqui, que significa pesar, que significa passar. Ou seja, o anjo passou sobre a casa dos filhos de Israel, poupando a vida deles. Então, a gente fica vendo que esse memorial e esse sacrifício, para nós, requeriu o quê? Um sacrifício. Algo que fosse sacrificado naquele tempo e naquele lugar. E para nós, crentes, cristãos, a gente sabe que o sacrifício, ele já estava sendo inserido por Deus. O sacrifício era Jesus Cristo. Esse sacrifício era Jesus Cristo. Para nós cristãos, o propósito de Cristo, Cordeiro Pascual, ele é o sacrifício que nos libertou do pecado e nos trouxe a salvação. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Trazer libertação para o teu povo. A Páscoa é a nossa libertação do sistema mundano. A Páscoa é a nossa redenção, a libertação do cativeiro em que vivemos. Então nós sabemos que a Páscoa, ela vai muito mais além do que nós podemos compreender. E conjecturando, eu convido os irmãos a voltar à palavra,
para a gente trazer um entendimento, é esse texto que a gente leu. No versículo 1 e 2 diz assim: Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o que ele estava falando ali? O que ele estava trazendo para aquele povo? Deus estava falando para ele: a partir dessa libertação, eu estou trazendo um novo tempo para vocês. Estou trazendo uma nova vida para vocês. Eu estou trazendo um novo momento na vida de vocês. Hoje, que vocês estão deixando de ser escravos para se tornarem filhos e assentarem na mesa. É isso que Deus está falando. E se nós podemos conjecturar a respeito disso, nós podemos ver em nossa vida porque um dia nós éramos escravos, um dia eu vivia sem forma e vazio, e hoje não. Hoje eu tenho alguém que pagou um preço de sangue por minha vida, e me faz andar sobre as águas, mesmo afundando, mas Ele me pega pela mão, Ele me levanta e me faz andar novamente no caminho. Então, é esse Deus, é essa Páscoa que nós temos como crentes que trazer para a nossa vida todos os dias. Nós sabemos, e os nossos filhos escutam aqui nas salinhas, que Cristo continua sendo a nossa Páscoa. Só que se nós não trazermos isso todos os dias, não trazemos todos os dias esse amor a Deus, esse sentimento de amor a esse Deus que pagou um alto preço por nós, nós uma hora vacilaremos, uma hora nós deixaremos de andar sobre as águas. E continuando a palavra de Deus, em Êxodo 12, a partir do 3 e 4, fala assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a sua família for pequena para consumir um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção em que cada um puder comer. E o interessante dessa parte aqui, que a gente vê muito isso no Núcleo Tijuca, que o Evangelho, a Páscoa do Senhor, ela não é comemorada no individual. Ela é comemorada como? Em família. Ela é comemorada em comunhão, em celebração com o povo. Então a gente fica vendo que a família que Deus instituiu como igreja faz toda a diferença. Está no projeto de Deus. E a gente não consegue sozinho viver o plano de Deus. Porque às vezes eu vou precisar do meu irmão, eu vou precisar de você. Quando eu estiver caindo, às vezes eu vou precisar que você pegue na minha mão, para a gente caminhar junto e voltar ao projeto que Deus estabeleceu para nós. Continuando, Êxodo 12, 5, diz assim: o cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós escolherei entre os cordeiros ou entre os cabritos. Por que o cordeiro aqui tinha que ser o cordeiro macho? Porque no projeto de Deus, o homem, o ser humano homem,
que era a referência àquele que Deus criou por primeiro, foi aquele que se deixou levar pelo pecado. E teria que ser pago com o mesmo preço para que a ira de Deus não consumisse aquele povo, para não consumir aquele povo, não consumisse a minha vida. Então foi dado o Cordeiro Santo, que é a referência de Jesus Cristo em nossa vida. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Êxodo 12:6 diz: e os guardarei até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel e o degolará à tarde. Esse cordeiro, como a gente pode ver aqui na leitura, ele foi o que? Preservado. E Cristo, quando pequeno, da mesma forma até os seus 33 anos, ele foi o que? Preservado. Apesar dele ser um menino que vivia nas congregações, falando da palavra, exortando muitas pessoas, ele foi preservado até o dia de sua morte. Então a gente pode ver referências vivas da parte de Deus aqui, na palavra de Deus, que o nosso Cristo, mais tarde ele viria. Mais tarde ele viria para nos salvar, para nos redimir. Êxodo 12:7 diz assim: e tomaram um pouco do sangue e passaram sobre os 2 umbrais, sobre as vergas das portas das casas, e que o comerem, em que o comerem, perdão. E nessa parte aqui, a gente pode ver que sangue foi derramado. Um sangue foi derramado. E naquele tempo, quando eles degolavam o cordeiro, eles colocavam todo o sangue em uma bacia para poder passar nos umbrais das portas. E a gente pode ver essa referência que, para que o anjo do juízo não viesse na casa e matasse o primogênito, algum preço tinha que ter sido pago. E ali era um cordeiro, e não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem defeitos, um cordeiro perfeito. Naquela época, quando iria fazer um holocausto, ou iria fazer um sacrifício, tinha que ser o melhor, tinha que ser o perfeito. E nessa referência a gente pode ver que Jesus Cristo já tinha referências que ele era o Cordeiro perfeito. E aquele sangue que salvou aquelas famílias é o mesmo sangue que salva vidas hoje, que cura, que liberta, que restaura. Então é disso que nós estamos falando, é dessa Páscoa, é esse sentido da Páscoa que nós temos que viver. Foi sangue derramado para que aquele povo fosse libertado, foi sangue derramado. Sem sangue não há perdão de pecados. Quando o anjo do juízo vem trazer julgamento sobre a minha e a sua vida, ele vê a marca do sangue que foi derramado. E hoje, quando vem julgo sobre a nossa vida, quando vem algo que não procede de Deus, nós já estamos blindados pelo sangue de Jesus. Porque
Porque aquele sangue foi pago um alto preço. Naquele sangue não tinha dúvidas, não tinha julgo sobre ele. Ele era perfeito, ele era imaculado, nele não havia manchas. Êxodo 12:8 diz assim: naquela mesma noite comeram a carne grelhada no fogo, com pães de matzah, não fermentados, e ervas amargas a comeram. E a gente pode trazer na simbologia e podemos interpretar que o sacrifício de Jesus, propriamente consumido pela ira de Deus, era para ser despejada em nós. Ou seja, toda aquela ira, tudo aquilo que Deus estava sentindo em relação àquele povo, nós podemos interpretar em nossas vidas como a ira de Deus, o jugo que estava sobre nós, o pecado que estava sobre nós, foi levado sobre a cruz. Foi levado sobre o sangue. Então a gente tem que pensar bem hoje em dia em viver longe da presença de Deus, longe do sangue do nosso Cristo, porque é Ele quem nos redime, mas é Ele quem nos blinda das investidas do inimigo, nos livra de todo mal, de todo pecado, de toda raiva, de toda angústia. 1 a Tessalonicenses 1:10 diz assim: enquanto aguardais do céu seu Filho, a que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, a ira vindoura, ele já tomou sobre si. Ele já tomou sobre os ombros dele a preço de cruz. Então a gente fica vendo que Jesus Cristo é o símbolo da Páscoa. Chocolate é bom, coelhinho é legal, mas o símbolo da nossa Páscoa é Jesus Cristo. Além de libertar, a Páscoa, ela é quem nos traz a santificação. Os pães asmos, sem fermento, que significa pães que não tem levado, também significa, naquele tempo, esses pães significavam, o fermento significava contaminação. Então, por isso que foi dado essa ordem a que eles não colocassem fermento nos pães. Porque Deus estava falando o que para aquele povo? Eu estou te libertando, mas eu não quero mais que você se contamine com as coisas do passado. Ou seja, Ele nos traz uma nova vida, Ele nos traz a libertação, mas também traz o que? A santificação. Ele nos traz a santificação. Então, Levíticos 11, do 44 ao 45, diz assim: portanto eu sou Yahvé, o vosso Deus, foste santificado e nos tornaste santo, porque eu sou santo. Não vos tornei, portanto, impuros todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Eu sou o Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Então, Ele continua nos levando à santidade.
a que a gente venha se afastar da tudo aquilo que não provém de Deus, para viver o que? Uma nova vida, um novo momento, viver uma nova etapa, deixar aquilo para trás, aquilo que não edifica para trás, e viver um novo momento em Deus. A Páscoa de Deus nos remete em sair de uma vida de cativeiro para nos levar a uma terra santa e separada. E por que comer ervas amargas? Por que vocês acham que o texto também diz para que eles teriam que comer ervas amargas? Essas ervas amargas nada mais é para eles lembrar do tempo de cativeiro, do tempo da onde que eles saíram, não é mais para onde eles vão voltar, do tempo amargo que eles passaram na mão dos egípcios, sendo escravos, e hoje Deus os liberta, e faz um novo tempo, uma nova vida, um novo momento para eles viverem. Êxodo 12, do 9 ao 10, diz assim: não comereis dele nada cru, nem cozido em águas, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa, nada deixarás sobrar, até pela manhã. Acaso isso aconteça, queimarás o que resta. E nessa palavra, sendo bem conciso, a gente fica vendo que o sacrifício daquele cordeiro que foi entregue, como foi dito aqui, era um cordeiro perfeito. É um cordeiro que não tinha ruga, que não tinha mácula, que ele era perfeito. E Deus falou que não podia o quê? Sobrar nada. Porque ele estava recebendo de bom grado tudo aquilo que estava sendo feito. Então não era para restar nada. Tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que era bom, era para ser consumido. O que não era para ser consumido era para ser incinerado, porque ele iria receber todo aquele sacrifício. Êxodo 12, 11, a palavra de Deus diz assim: ao comer, estais pronto para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, e o pesar de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Ou seja, Deus tinha pressa que aquele povo saísse dali. Deus não queria mais que eles se contaminassem com aquilo que eles estavam vivendo. Então, Ele queria que ele comesse e partisse. E muitas vezes a gente ainda fica tentando, patinando, e Deus querendo trazer o novo sobre a nossa vida. E Ele já tem preparado o melhor. Ele já tem preparado o melhor para a nossa vida. Cinge o cinto, põe a sandália nos pés e vai. Ele está te chamando, chegou o tempo. Ele já está te chamando. Então, abra o teu coração e o teu entendimento, que Ele já está batendo a porta. Estou batendo a porta e abro. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então abra o teu coração, o teu entendimento, aquilo que Deus está trazendo à sua vida nesse momento que você está vivendo. Como eu disse aqui no começo, há uns dois meses atrás na minha vida, tem acontecido coisas atípicas, coisas que eu por si só não tenho controle de resolver. E o pastor pediu para me dar a palavra, eu falei: meu Deus do céu,
como que eu vou subir naquele altar? Mas eu entendi algo, que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, e tudo que Ele tem feito na minha vida. Basta apenas eu abrir o meu coração, e deixar Ele fazer, que o resto, Ele vai arrumar um jeito. Até hoje Ele fez, por que não vai fazer mais? Só que Satanás tem sido tão astuto em nossas vidas, que ele vem trazendo essa pressão e essa opressão, que vai nos desanimando, vai nos deixando perder esse desejo de buscar a Deus, de buscar a palavra do Senhor, de orar a Deus. E hoje Ele nos chama mais uma vez, para fazer parte dessa Páscoa, para fazer parte deste momento com Ele. Amém? Êxodo 12:12 diz assim: e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, todos os homens, como todos os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. Ou seja, Deus vai executar juízo sobre aqueles que ficarem. Ele está chamando, Ele está batendo na porta. Eu tenho certeza que Ele preparou um novo tempo para aquele povo, e tem preparado para nós. Então nós estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, de diante de Deus, nos colocarmos e nos posicionarmos diante de Deus. Êxodo 12:13: o sangue, porém, será a vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei diante. A praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Ou seja, todo aquele que tem o sinal, ou seja, vocês escolhidos de Deus, Ele está prometendo que vai guardar a vida de vocês, que já está preparando. O inimigo pode vir, o inimigo pode tentar assolar, mas você está protegido, porque você tem um Deus que já tem te guardado, que já tem livrado e preparado um novo caminho para você. E continuando, Êxodo 12:13: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas dos que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei diante de vós. Aqui já li. 14, porém: e esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrarei uma festa perene para Yahvé nas vossas gerações, e celebrarei, portanto, decreto perpétuo. Ou seja, vai ser um memorial, um marco na minha e na sua vida. Quando realmente nós deixamos Deus fazer as coisas da maneira que Ele quer, não da nossa maneira, da maneira que Ele quer, nós vamos provar o melhor de Deus. E Ele já tem preparado, como foi dito aqui, um novo tempo, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito na tua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa casa de oração hoje. Assim como eu estava compartilhando com alguns irmãos que eu estava muito receoso em falar sobre Páscoa, porque é muito importante quando a gente fala do Cristo, do Cordeiro Santo, que entregou sobre as nossas vidas. E eu tenho muito temor no meu coração em falar da palavra de Deus quando eu subo aqui. E esse mesmo Deus tem trazido à igreja que chegou o momento de resgatar esse amor, resgatar esse ânimo, essa força da igreja. Porque o inferno não prevalecerá contra quem? Contra a igreja do Senhor instituída aqui na terra, instituída aqui na aliança cristã.
Então eu convido a vocês ficarem de pé juntamente comigo. Ministério de Louvor, se puder me ajudar. Nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor e vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Então vocês fiquem na liberdade, da maneira que vocês quiserem adorar o Senhor, na maneira que Deus colocar no coração de vocês. Fiquem à vontade, deixa Deus agir no coração de vocês essa noite, em nome de Jesus.
e vive dentro de mim e dentro de você. Neste momento eu queria fazer uma oração para aquele quem tem se sentido assim durante essas semanas que passaram, como eu, desanimados, aqueles que têm sentido falta de algo, têm desistido dos projetos. Eu queria orar pela tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai, estamos aqui, Deus, reunidos em teu nome, Deus, e crendo, Pai, que um dia o Senhor virá, Pai, e fazerá a sua obra por completo, Pai. Eis daqui, Pai, a igreja do Senhor, Pai. Então, neste momento, eu quero pedir, Pai, um revestimento espiritual sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida, para que a gente venha continuar fazendo a boa obra do Senhor, onde quer que nós iremos, Deus. Onde quer que a gente plantar a planta dos nossos pés, venha, Pai, emanar poder do Senhor, presença, luz, para que a gente venha continuar sendo luz na vida das outras pessoas. Que a presença do Senhor continue nos redimindo, fazendo de nós homens e mulheres servas do Senhor, buscando a cada dia muito mais a Tua face e tementes a Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus amoroso. E a Páscoa do Senhor reflete, Pai, aquilo que Jesus fez a nós naquela cruz. Um dia Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus, que Ele é digno da honra, da glória, do louvor e toda a adoração. Amém. Amados irmãos, antes de dar a bênção final, em cima do que nosso amado irmão Wesley compartilhou conosco aqui, eu quero ler Romanos 8, a partir do 35, e aí depois a gente encerra, amém? Porque as circunstâncias, elas não conseguirão impedir vocês, desde que vocês saibam onde vocês estão fundamentados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porquanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Essa é a força que nós precisamos, amados. E é assim, juntos como igreja do Senhor, porque sozinhos nós não conseguiremos, mas juntos o Senhor nos deu uma força que é inabalável, e a igreja do Senhor, ela prevalecerá de pé, para que seja um degrau, seja um suporte,
para que quando um cair, o outro esteja ali, do lado, para ser um apoio, para que a gente levante novamente. Amém? Que o amor de Deus, estenda as vossas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo nos capacitem a vencer a semana que começou hoje, mas que nós já oferecemos o melhor do nosso coração diante do altar de Deus. E o Senhor abençoará a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Louvado seja. Jesus.